Irmãos, estamos em ritmo de festa, hein? Ano novo chegando, Natal chegando, o local também está mudando de local. Temos aí muitos motivos para render graças a Deus. Deus tem sido bom conosco. Irmãos, esse ritmo de festa, de alegria, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, no versículo 18. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Vamos ler mais uma vez? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Vamos orar? Pai justo e santo, mais uma vez nós invocamos o Teu nome, rendendo graças ao Senhor por todo o bem que o Senhor nos tem feito até aqui. Reconhecemos que o Senhor é o único Deus verdadeiro e o único Deus no qual importa que as suas criaturas adorem e louvem de coração. Peço ao Senhor a sua graça nesse momento onde sou responsável pela exposição da palavra. Conto com o seu favor, ó Deus, para que me ajude a expor com fidelidade, com temor e tremor a tua palavra aos teus filhos. Lembra-te, ó Deus, que são teus filhos e eu sou responsável pelo alimento da condição de dispenseiro que hei de dar. Peço ao Senhor que no muito amor com que o Senhor os amou, o Senhor me auxilia a alimentá-los também. É assim que eu oro e desde já te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema que eu escolhi para essa pregação é a ira de Deus. Esse é o tema da nossa pregação. E a minha proposta com os irmãos nessa noite é desenvolver esse conceito. É procurarmos entender, pelo menos em parte, porque o tempo não nos permite ser tão abrangente, mas tentarmos desenvolver o conceito correto sobre a ira de Deus. Esse é um tema muito importante, não é um tema que pode ser ocultado, não pode ser sufocado, mas infelizmente é a realidade que ocorre em muitos lugares por aí. Tem muita gente que não sabe que o Deus da Bíblia é um Deus irado. O Deus da Bíblia é um Deus irado. Por isso eu quero, junto com os irmãos, fazer um breve resumo sobre as intenções de Paulo. Paulo escreve essa carta no ano médio do ano 57 depois de Cristo, da cidade de Corinto. Paulo está aqui na sua terceira viagem missionária e ele está prestes a retornar a Jerusalém. Ele está levando a coleta, o dinheiro que ele arrecadou na Macedônia e na Acaia para a igreja pobre de Jerusalém. Não sei se os irmãos se lembram, em Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém, uma das primeiras coisas que ocorreram ali foram os discípulos cheios do Espírito Santo começaram a vender todos os seus bens e doar com alegria, mas isso, com o passar do tempo, a igreja se tornou pobre. E Paulo, na condição de missionário, também realizou coletas, e ele estava nesse momento fazendo esse trabalho. Ele estava levando as coletas que ele arrecadou em outras igrejas, a fim de auxiliar os crentes da igreja de Jerusalém, que estavam numa condição menos favorável. Na composição dessa carta, Paulo aqui revela três interesses que a gente pode colocar aqui no propósito do apóstolo Paulo. Temos aí um interesse ministerial, que a gente pode encontrar no capítulo 15, versículo 28. Paulo deseja estabelecer a pregação do Evangelho na Espanha. Paulo já pregou em todo o Oriente Médio e agora ele pretende partir para o Ocidente. E a Espanha é o seu alvo. E quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele tem a intenção de fazer com que
Roma, a igreja de Roma, se tornasse um ponto de apoio para auxiliar no seu trabalho missionário na Espanha. Então esse é um dos desejos de Paulo, que aquela igreja o pudesse auxiliar no que diz respeito a tudo que fosse necessário para que ele pudesse estabelecer a pregação do Evangelho na Espanha, no Ocidente. Esse é o interesse ministerial de Paulo. Temos também um interesse pastoral quando Paulo escreve a carta de Romanos. Quando eu falo um interesse pastoral, a ideia ali é sanar disputas e divisões entre os judeus e gentios em Roma, visto que o imperador Cláudio, no ano em média de 49 ao ano 50, expulsou os judeus de Roma. Os judeus de Roma, entre esse ano de 49 e 50, foram expulsos de Roma. Provavelmente, o livro de Suetônio, o historiador secular, ele vai dizer que era por um tal de... Essa expulsão veio decorrente por um tal de Cristo, que provavelmente quer dizer Cristo. Então, essa foi um dos motivos pelo qual Paulo escreve essa carta. Poderia haver, por causa desse ressentimento que havia entre judeus e gentios, por causa dessa expulsão, que entre os membros ali havia talvez uma dissonância entre eles. Então, Paulo escreve a fim também de que essa disputa pudesse ser sanada. Isso pode ser talvez visto bem melhor no capítulo 14 e 15, onde Paulo vai falar sobre o alimento que pode ou não comer. Talvez entre os gentios houvesse restrições, mas não era como o povo judeu. O povo judeu tinha muito mais restrições. Então Paulo, no capítulo 14 e 15, vai tentar desenvolver aqui essa situação. E o que provavelmente indicava ali uma certa dissonância, um certo desacordo entre os judeus e os gentios. E aí o interesse apologético, que é o nosso interesse aqui nessa noite. Para quem não conhece, a palavra apologética significa defesa. Então Paulo aqui quer fazer uma defesa da fé. O interesse apologético de Paulo é fazer uma defesa da fé. Paulo queria compartilhar com a igreja algum dom espiritual. Se os irmãos olharem no capítulo 1, versículo 11, vai estar escrito assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Irmãos, é importante nós lembrarmos, eu já mencionei isso, quando eu preguei em Romanos 5:1, a igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo não é o fundador dessa igreja. Porém, Paulo escreve essa carta e ele deseja estar com o povo de Roma, com a igreja de Roma. Porém, é importante nós entendermos que a igreja de Roma, ela provavelmente não foi fundada por nenhum trabalho apostólico. Provavelmente, no período de Pentecostes, algumas pessoas creram e retornaram à sua região, no qual alguma delas é Roma. E provavelmente, a igreja de Roma, ela não foi estabelecida por um trabalho apostólico. E Paulo, preocupado com essa igreja, qual era essa preocupação? Era que essa igreja tivesse um conhecimento adequado do Evangelho. Paulo não iria pregar nessa igreja se lá já tivesse um trabalho apostólico. É bem provável que ele não fosse fazer isso por causa, por exemplo, se Pedro, como alguns acreditam, tivesse estabelecido ponto na igreja de Roma. Não é o caso. Provavelmente Paulo aqui, ele está com essa preocupação, sabendo que ali não tinha um trabalho apostólico. E que ele gostaria que os crentes dessa igreja tivessem uma compreensão correta do Evangelho. Eu já mencionei isso acho que foi na segunda pregação. E continua sendo aqui a nossa preocupação. Ter uma compreensão correta do que é o Evangelho. Nós falamos, eu me lembro que eu falei em Romanos 5:1, o que é a justificação como um elemento central do Evangelho. E hoje eu quero falar sobre a ira de Deus, que também é um elemento central na mensagem do Evangelho. No discorrer da pregação, nós vamos perceber que sem um Deus irado, não tem Evangelho. Não existe Evangelho sem um Deus irado. Então vamos novamente no texto. Olha o que diz o texto. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Irmãos, o primeiro fato que nós precisamos aqui para ter uma compreensão de Romanos 1:18 é entender, acho que eu estou falando baixo, né? Tá bom? É entender que ele é uma explicação de Romanos 1,
versículo 16 e 17. Os dois versículos anteriores. Vamos ler junto? Olha o que diz aqui. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Essa palavrinha aí em Romanos 1,18, por quê? Essa palavrinha aí, ela é uma, que nós chamamos de uma conjunção. A conjunção, ela tem o objetivo de dar uma explicação. Muito parecido com o português, quando eu falo, olha, eu vou sair porque é uma conjunção, eu estou explicando o motivo da minha saída. Então a palavrinha aí, porque, como nós vemos, é uma conjunção, isto é uma explicação à razão de afirmações que foram ditas anteriormente, que é o caso do versículo 16 e 17. Paulo vai mostrar no versículo 16 e 17 que a salvação, a justiça de Deus, e a justiça que nós estamos falando aqui, não é a justiça no sentido de punição, mas no sentido de mérito. Esse mérito, essa justiça, ela é alcançada mediante a fé. Quando chegamos no versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo vai desenvolver a necessidade da salvação mediante a fé no Filho de Deus. A necessidade de alguém alcançar a justiça de Deus por meio de Jesus Cristo se dá pelo fato de Deus estar irado. Ou seja, o versículo 16 e 17, Paulo vai dizer, olha, essa justiça de Deus, ela é alcançada pela fé. Porque, Paulo vai mostrar aqui, do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, a necessidade de se alcançar essa justiça mediante a fé. E essa necessidade que Paulo vai desenvolver aqui no versículo 8, está debaixo de uma razão. O homem precisa ser justificado mediante a fé porque Deus está irado. Portanto, meus irmãos, eu quero desenvolver 3 pontos acerca desse tema. A ira de Deus. Eu quero desenvolver 3 pontinhos aqui com os irmãos, sendo o primeiro, o que é a ira de Deus? Estabelecer um conceito, o que é a ira de Deus. O ponto 2, por qual razão a ira de Deus é aplicada, ou seja, por qual motivo Deus está irado. E o terceiro, como a ira de Deus é aplicada. Entendemos então no 3 aqui, como que Deus vai aplicar a sua ira. Eu quero desenvolver esses 3 pontos com os irmãos. E no ponto 1, está assim, o que é a ira de Deus? Romanos 1,18, se nós notarmos aí a palavra ira, porque do céu se manifesta a ira, é um termo que vem do grego, que significa orgue, que implica tanto um sentimento odioso que Deus tem para com o mal, quanto um ato punitivo desse mal. Então perceba que a ira de Deus, ela tem 2 significados básicos. Um é uma disposição, ou seja, um desejo averso e odioso para com o mal, e também ela é um ato, que significa Deus aplicando a sua ira. No entanto, irmãos, é importante entendermos que a ira de Deus, ela está de acordo com o seu caráter justo e santo. Nós vemos por aí, existem pessoas que se incomodam muito fortemente com essa frase, Deus está irado. Mas nós vamos perceber aqui, pelas Escrituras, que a sua justiça e a sua santidade faz necessário um Deus irado. Porque como um Deus santo, ele repudia o mal. Abacuque 1,13 vai dizer, tu é tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Ou seja, Deus tem aversão, Deus odeia, Deus repudia o mal. Ele não suporta o mal do pecado. Deus detesta o pecado. Categoricamente, Deus odeia o pecado. Deus odeia o mal. E essa condição santa traz a necessidade de um Deus justo. Isso significa que Deus, sendo um ser justo, ele não pode ser indiferente ao mal. Ele não pode olhar para a malícia, para a corrupção, para a desgraça e ficar indiferente. Porque a sua natureza justa demanda que ele puna o mal,
que ele puna o pecado e pecadores. Então nós percebemos aqui que a ira de Deus está de acordo com o seu caráter. No entanto, meus irmãos, é importante que entendamos que o que não é a ira de Deus. Nós já definimos aqui que a ira de Deus é uma disposição e um ato. Na condição de disposição, Deus, em sua natureza, odeia o mal. Na condição de disposição. E como um ato, ele pune o mal. Porém, a ira de Deus, ela não é a ira do homem. Nós temos que fazer uma ressalva aqui. Quando nós dizemos que Deus está irado, não significa que Deus está explodindo como é o homem. É importante que ressaltamos que a ira de Deus não é algo explosivo, caprichosa, como a ira do homem. O homem irado corre o risco, ao exercitar a sua ira, de ser injusto, odioso e abusivo. Como que é a ira de um homem? Quem aqui já ficou irado, já pecou irado? Essa ira do homem, conforme Tiago 1,20, não é a ira de Deus. Porque Tiago 1,20 vai dizer que a ira do homem não é capaz de produzir a justiça de Deus. Então, quando nós falamos de um Deus irado, nós temos que pôr de lado essa ideia de um ser que está explodindo em ódio e que não está se aguentando. Não é isso. A ira de Deus, como eu já falei, é um ato e uma disposição que ele tem para com o mal. No devido tempo, ela é aplicada. A ira de Deus, outra coisa que a ira de Deus não é, ela não é incompatível com a sua bondade. Tem pessoas que, ao que conceber uma ideia de Deus, não conseguem entendê-lo que ele é um Deus irado, que ele é um Deus que se enfurece com o mal. As pessoas não conseguem conceber essa ideia. Porém, a ira de Deus é a manifestação do seu caráter justo e santo. Quando Deus se ira, ele não comete injustiça, nem deixa de ser bom. Antes, sua ira revela que ele ama aquilo que é bom e odeia aquilo que é mal. Então, Deus está irado? É algo bom? É. Isso é algo muito bom. Por quê? Porque significa que nós temos um Deus que não é indiferente com o mal. Isso é algo bom. O que cada um daqui de nós pensaríamos num tribunal, num juiz, passando pano ou ocultando o pecado, os crimes de um estuprador? Como nós nos sentiríamos como se víssemos algo parecido? Ele pegando todos aqueles crimes que cometeu e dizendo: olha, você não se preocupe. Nós ficaríamos indignados com isso. Nós não suportaríamos ver uma coisa assim. Crianças sendo molestadas, mulheres sendo abusadas. Nós ficaríamos irados. Quando Deus irado, quando olhamos para um Deus que está irado, isso significa que é algo bom. Isso não é incompatível com a sua bondade. Antes significa que Deus ama o que é bom e detesta o que é mal. Irmãos, nós estamos tentando aqui desenvolver um conceito correto a respeito da ira de Deus. Porque é relevante para nós. Por que é relevante para nós desenvolvermos o conceito adequado da ira de Deus? Por que nós precisamos desenvolver o conceito correto da ira de Deus? Uma concepção correta da ira de Deus nos priva da idolatria. Como assim? Ter um conceito correto da ira de Deus nos priva da idolatria. Por quê? Porque a idolatria é nada mais, nada menos que fruto das impressões humanas daquilo que é Deus. A idolatria, falsos deuses, é nada mais, nada menos que a concepção de anseios concupiscentes do coração humano. Se os irmãos não sei se alguns já leram mitologia, principalmente a mitologia grega, os deuses da mitologia grega é nada mais, nada menos do que anseios do coração humano, anseios corruptos, imoralidade sexual, homicídio. E quando nós olhamos para a ira de Deus como um conceito correto das Escrituras, isso faz com que nós sejamos privados de nos tornarmos idólatras.
As pessoas por aí criam falsos deuses e usam o Deus da Bíblia. Elas criam um consentimento de quem Deus é, que as Escrituras não apoiam. Como um Deus cor-de-rosa, um Deus que olha para o mal e serenamente não faz nada, indiferente com a maldade. Tem pessoas que erguem ídolos e chamam esse ídolo de Jesus Cristo. E ignoram que esse Deus santo, bom, justo, é também um Deus irado. Quando nós compreendemos essa ideia de um Deus irado, ela nos priva de nos tornarmos idólatras, de criarmos um Deus do jeito que eu quero. Não. O Deus que nós servimos é o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia é um Deus irado. Outra razão pelo qual nós devemos conceber a ira de Deus como um fato nas Escrituras é que essa ira, ela é um dos pilares do Evangelho. Irmãos, preste atenção. Não existe salvação, não existe um Cristo crucificado sem um Deus irado. Não existe salvação, não existe vida eterna sem um conceito de um Deus que está irado. A ira de Deus dá sentido à cruz, a Cristo. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós compreendemos que ali foi derramada a ira de Deus sobre o Filho. Porque ele assumiu o pecado do seu povo. E como eu já disse, como Deus justo, ele não pode ser indiferente com o pecado. Ele não pode jogar debaixo do pano. Ele precisa punir o mal. E Cristo assume essa dívida. Ele assume, quando ele assume na cruz, ele recebe a ira de Deus sobre a cabeça dele, sobre a sua alma. Na cruz, ele paga pelo pecado do seu povo. Então, não é possível nós concebermos a ideia de uma evangelização, de um discipulado. Não é possível sem o conceito de um Deus irado. A razão de que todos nós talvez estamos aqui, se cremos de fato, é que viemos aqui fugindo da ira de Deus. Não existe evangelho sem a ira de Deus. Ela é algo sublime. Ela é como um dos pilares. Lembra que eu falei sobre a justificação pela fé? Romanos 5:1. É um pilar. A ira de Deus também é um pilar. Se for tirado, o evangelho cai por terra. Porque quem vai sentir a necessidade de uma salvação se não entender primeiro o conceito de uma perdição? Não faz sentido. A ira de Deus, ela é essencial para a pregação do evangelho. Ela é essencial para que tenhamos uma compreensão correta do que é o evangelho de Jesus Cristo. Vamos para o ponto 2? Por qual razão a ira de Deus é aplicada? Nós já vimos aqui o conceito do que é a ira de Deus. Agora nós vamos entender por que Deus está irado. Olha aí no versículo 1:18, que vai dizer: das palavras impiedade e injustiça dos homens, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Vamos focar aqui, irmãos, na palavra impiedade e injustiça dos homens. Note que o apóstolo, após dizer que a ira de Deus se manifesta, ele aponta o alvo da sua ira, que é a impiedade e a injustiça dos homens. Olha aí o que diz. A palavra impiedade carrega a ideia de falta de reverência e falta de adoração ao Deus verdadeiro. A palavra impiedade, esse prefixo in, que quer dizer não, é não piedoso. Então, a impiedade é não piedoso. Isso pode ser bem contrastado com a palavra piedade, para se referir ao homem que ama e serve a Deus, e o homem que não ama e não serve a Deus. Não sei se os irmãos já fizeram uma leitura de Provérbios e Salmos, nós vamos sempre ver esse contraste entre justo e injusto, piedoso e impiedoso. Então, impiedade é o homem que não tem reverência a Deus, é o homem que não é religioso, que não se curva diante de Deus. Isso é impiedade. E aí, essa impiedade, ela é como se fosse um abismo puxando o outro, traz aí a palavra injustiça. A impiedade leva à injustiça. Olha o que diz, ó.
Injustiça, por sua vez, carrega o resultado da impiedade. Uma vida que nega Deus e sua lei conduz o homem à prática da injustiça moral. Então, homens impiedosos, homens que não reverenciam Deus, que não o adoram, se tornam cada vez mais imorais, sujos. Paulo está dizendo que esses homens, no contexto geral, que recebendo a revelação geral de Deus por meio da criação, Deus se revelando o seu poder, ao fato da sua existência por meio das coisas criadas, contemplando isso, eles distorceram essa realidade, adorando a criatura ao invés do Criador. Então a impiedade desses homens conduziram eles à injustiça, a praticar aquilo que é contrário à natureza de Deus, aquilo que Deus ama e aquilo que Deus aprova. Percebam que a impiedade humana não é por falta de Deus se manifestar. Os homens não se tornaram impiedosos e injustos porque não receberam revelação de Deus. Olha o versículo 20. Versículo 19. Porque o que de Deus se pode conhecer, preste bem atenção, neles se manifesta. Neles quem? As pessoas que receberam a revelação mediante a criação. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então notem, Deus se revelou aos homens por meio da criação. Nós chamamos isso de revelação geral na teologia. Deus dá evidências de quem Ele é de uma forma parcial. É importante que nós entendamos que a revelação geral não é como a Bíblia. A Bíblia dá uma revelação completa de quem Deus é, mas a revelação geral, na natureza, na consciência humana, revela um Deus, a existência de Deus, e nas coisas criadas, nas coisas que estão organizadas no cosmos, o poder de Deus. E esses homens, contemplando todas essas coisas, por causa do seu coração inflamado, deturparam elas. Então nós percebemos aqui que o alvo da ira de Deus é a maldade humana. Aqui no nosso contexto, irmãos, porque outras passagens também vão dizer que Deus é irado com Satanás e com seus demônios. Eles também são alvos da sua ira. Mas o contexto aqui maior são os homens, a impiedade e a injustiça deles. A impiedade e a injustiça dos homens carregam uma consequência terrível. Isto é, fazem com que, mesmo em face da revelação, que é a revelação geral, eles a sufocam, que é o que o versículo 18 fala. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Nessa impiedade e injustiça, o que eles fizeram? Eles sufocaram a verdade. A verdade não pode ser apagada. Isso é interessante. Mas eles a sufocaram. Eles se tornaram negligentes, abafaram, colocaram de lado. Portanto, a ira de Deus se torna real e necessária devido à rebeldia dos homens em não amar e obedecer a Deus. Quando praticamos a mentira, o adultério, o ódio pelo nosso semelhante, quando ignoramos a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos sendo rebeldes para com aquele que nos deu vida. Foram o que esses homens aqui fizeram. Diante de uma revelação de Deus, eles foram ingratos, eles foram corruptos. E nessa condição, nessa atitude, eles acumulam sobre si a ira de Deus. Então nós percebemos que o pecado humano é a razão de um Deus irado. E nisso nós vamos ao ponto 3. Nós já percebemos então o que é a ira de Deus, porque a razão da ira de Deus, o motivo de Deus estar irado. E nós vamos perceber aqui como Deus aplica a sua ira. A ira de Deus, ela é aplicada de maneira dinâmica. O que isso significa? Significa que Deus, nas Escrituras, aplica a sua ira de maneira diversificada. Não tem só um modo pela qual ele aplica a sua ira. Nós vamos perceber aqui nas Sagradas Escrituras que tem mais de um modo.
E eu quero aqui com os irmãos listar somente 3. Tem mais, mas o tempo não nos permite. E eu achei por bem 3 modos como Deus aplica a sua ira sobre os pecadores. A primeira está no nosso contexto de Romanos 1,18. Olha o que diz a palavra aí, versículo 24, 26 e 28. Nesses 3 versículos nós temos uma palavrinha em comum aí. É a palavrinha do grego que significa paredoken. Essas 3 palavras aí significam paredoken, que no versículo 24 é: por isso Deus também os entregou. No versículo 26, por isso Deus os abandonou. E no versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim também Deus os entregou. Essas 3 palavras aí é a mesma palavra, é paredoken, significa abandonou. Isso pode ser visto nesse contexto, onde a resposta do coração inflamado pelo pecado foi a idolatria. Os homens adoraram a criatura ao invés do Criador. Percebam que no nosso contexto nós temos Deus se revelando, homens pecadores recusando essa revelação, e vemos agora Deus aplicando a sua ira sobre esses homens. E Deus entregou esses homens às suas próprias paixões. Irmãos, isso é interessante, muito interessante. Aqui nós percebemos que qualquer pessoa que se recusa a adorar a Deus e lhe render graça, acumula sobre si a ira de Deus. Como que a ira de Deus é manifesta aqui? Como é que Deus, em resposta a esses homens ímpios e injustos, como é que Deus aplicou a sua ira sobre esses homens? Deus entregou esses homens para que vivam uma vida cada vez mais suja. Que? Quer dizer então que Deus castiga o mal, permitindo que esses homens pratiquem mais males ainda? Por incrível que pareça. Vamos contextualizar melhor? Olha lá o versículo 24. O 23. Olha a atitude desses homens em relação ao conhecimento que eles receberam de Deus. Preste bem atenção. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E, semelhantemente, também homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si a recompensa que convinham ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, e por aí vai. Vocês já viram pessoas, já conviveram com pessoas que eram de uma forma, e com o passar do tempo vocês viram essas pessoas piorando, se tornando pessoas cada vez mais depravadas em sua malícia, se tornando cada vez mais maldosas em seus caminhos, mais imorais e sujas. Isso pode ser um grande indício da aplicação da ira de Deus mediante o conhecimento que eles recusaram da sua palavra. Marcelo, Deus julga os pecadores, conduzindo ele a viver mais sujamente ainda? Sim. Isso pode também ser visto em 2 Tessalonicenses 2,11. Eu vou ler para não tomar nosso tempo. 2 Tessalonicenses 2,11. Olha a postura que Deus vai tomar
com os homens que, em face do conhecimento da verdade, entregou eles nas mãos do anticristo, nas mãos do falso profeta. Olha lá. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Se os irmãos olharem depois do contexto, essas pessoas recusaram o conhecimento de Deus. Elas se recusaram a se curvar ao Deus Trino, a dar a Ele glória, a render graças a Ele. Isso é justo, meus irmãos. É justo que cada um de nós aqui se curve diante do Deus Todo-Poderoso. Quando nós não fazemos isso, nós nos tornamos ingratos e negamos a realidade das coisas. Nós fomos criados para estar no relacionamento com Deus e amá-lo, servi-lo. Quando nós recebemos o conhecimento e não adoramos a Deus, não glorificamos, nós nos tornamos passíveis da sua ira. E a ira que Ele aplica aqui nessas pessoas é dizer: vocês querem viver na sua maldade? Vocês querem ir? Vocês querem isso? Tudo bem, eu vou soltar os feios. Vocês vão de mal a pior. Vocês vão de mal a pior. E escutem bem, muito bem. Isso pode fazer com que essas pessoas se tornem irremediáveis. Coração cada vez mais duro, mais perverso, mais maligno. Recusar o conhecimento de Deus atrai sobre si a ira de Deus. Um texto como esse, meus irmãos, carrega uma advertência muito severa. Você é alguém que continuamente rejeita a palavra de Deus? Você é alguém que continuamente recusa adorá-lo? Você é alguém que continuamente rejeita a sua lei em obedecê-lo? Tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque Deus pode conduzir você a uma situação irremediável, se você ainda não creu no Evangelho de Jesus Cristo e continuamente continuar recusando. A sua situação pode se tornar irremediável. Deus pode dizer para você assim: olha, quer ir? Siga o seu percurso, siga. Existe um abismo intransponível do outro lado. Um abismo intransponível te aguarda lá. Você quer? Você deseja isso? Vá. O que te aguarda lá não é nada agradável. Irmãos, se vocês conhecem pessoas assim, diga isso a essas pessoas. Você continua recusando a mensagem do Evangelho? Você continua recusando a graça de Deus em Jesus Cristo? Tome cuidado. Tome muito cuidado, porque você vai de mal a pior. Nós percebemos aqui no contexto de Romanos 1,18 em diante, que uma da maneira como Deus aplica a sua ira é permitindo que esses homens, em face do conhecimento, vão de mal a pior. E esse mal a pior pode ser algo irreparável, irremediável. Nós temos aí uma segunda forma como Deus aplica a sua ira. Ele usa usando a instrumentalidade do perverso. Nós temos aqui uma outra forma como Deus aplica a sua ira. Ele usa o perverso para punir o perverso. Nós encontramos essa realidade em Abacuque 1, versículos 5 e 6. Se os irmãos puderem abrir junto comigo. Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Olha como Deus trata com Israel. Olha como Deus aí manifesta a sua ira para com Israel. O nosso contexto aqui, Abacuque está indignado. A violência, a malícia, a imoralidade em Judá continua prosperando. O povo de Israel abandonou o Senhor. O povo de Israel pôs Deus de lado, ignorou a sua lei. E Abacuque fala: Senhor, até quando eu vou ver violência? Até quando essa maldade vai persistir? Até quando homens corruptos vão prosperar?
Até quando a maldade vai prevalecer no meio do povo da aliança? Olha a resposta de Deus a Abacuque. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, no caso aos babilônicos, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Como é que Deus puniu a maldade de Israel? Como é que Deus aplicou a sua ira sobre Israel? Ele levantou homens perversos. Ele levantou homens piores do que o povo de Israel para punir Israel, para punir Judá. Irmãos, a nação da Babilônia era uma nação terrível. Esses homens eram impetuosos. O texto vai dizer que é uma nação amarga e impetuosa. Imaginem as piores atrocidades. Foi a ferramenta que Deus utilizou para punir um povo, o povo da sua aliança, que rejeitou a Deus, que rejeitou a sua palavra, que rejeitou a aliança que fez com Deus. Será que Deus levanta homens perversos para punir perversos? Olha o texto de Abacuque. É desse jeito. É uma das formas como Deus manifesta a sua ira. Ele levanta homens maus para punir homens maus. Tem uma coisa interessante que João Calvino diz, o reformador. Ele diz o seguinte: quando Deus quer punir uma nação, Ele dá governantes ímpios. Será que isso tem alguma coincidência com a nossa nação? Será que existe alguma familiaridade com a nossa nação? Olha o que João Calvino afirma: quando Deus quer punir uma nação, Ele dá governantes ímpios. Provavelmente Calvino aqui está fazendo uma exposição de Provérbios, ou do Salmo, se eu não me engano. Será que isso tem alguma familiaridade? Será que os irmãos aqui conseguem se familiarizar com o que está acontecendo no nosso país? O Brasil tem se tornado um país blasfemo, um país que vai de mal a pior. Acho que não é exagero dizer que Deus está aplicando a sua ira sobre este país, porque o povo desse país tem se recusado a se voltar ao único Deus digno de toda a honra e de toda a glória. Nós temos aí uma terceira e uma última manifestação da ira de Deus. Essa aqui é derradeira. Depois dessa aqui, acabou. Não tem volta, não. Olha o que diz o tema: condenação eterna como manifestação da ira de Deus. Isso pode ser visto em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Se os irmãos puderem abrir comigo, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Olha o que diz. Vou estar lendo, irmãos, para não tomar tanto tempo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Notem agora: e dia e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Essa é a condição aqui que nós estamos vendo de Satanás. Quando nós avançamos mais um pouquinho, versículo 21, capítulo 21, capítulo 21 vai dizer sobre o grande trono branco. Esse trono branco aqui é um trono de julgamento, o branco de justiça. Deus vai estar exercendo julgamento. Esse julgamento aqui não é dos crentes, é dos descrentes, é dos incrédulos. Olha o que diz. Perdão, irmãos, é o capítulo 20, versículo 13 ao 15. Eu que errei. Do 13 ao 15, capítulo 20, versículo 13 ao 15. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam.
e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quando nós olhamos para uma passagem como essa, o lago de fogo é um estado permanente. É diferente do inferno. Quando alguém morre sem Cristo, que não crê no Evangelho, a sua alma é conduzida ao inferno. E lá essa pessoa aguarda o julgamento final. Quando chegar o julgamento final, essas pessoas, a alma dessas pessoas serão unidas ao seu corpo. E corpo e alma, e o próprio inferno será lançado no lago de fogo. O lago de fogo, as pessoas que estarão lá estarão provando dia após dia, pelos séculos dos séculos, a ira de um Deus santo e justo. É interessante notarmos que essa condenação está de acordo com a grandeza de Deus. Como assim? Deus, na sua ira, precisa aplicar uma ira que esteja de acordo com a natureza do seu ser. Deus é infinito em majestade? É. Deus é infinito em sua grandeza? Em sua pessoa? Claro que ele é infinito. Logo, a punição que Deus deve dar às pessoas que lhe ofenderam é uma punição eterna. Porque a punição não vem mediante a quantidade de pecados que praticamos, mas vem de acordo com o caráter do ser ofendido. Quem é o ser que foi ofendido? O ser infinito. Nós podemos ver isso, essas impressões na sociedade, nos homens. Existe uma diferença entre cometer um delito com certa pessoa e cometer um delito, por exemplo, com um juiz, um cidadão comum e um juiz. Certamente a pena tem mais valor, porque está de acordo com a natureza daquela pessoa, com a integridade daquela pessoa. Então a ira de Deus manifesta, ela é de acordo com a sua natureza, uma natureza infinita. Por isso Deus precisa derramar a sua ira de maneira infinita sobre aqueles que o ofenderam. Jesus, João 3,36, vai dizer o seguinte: quem crê no Filho, estou contextualizando, tem a vida eterna. Quem não crê, ou quem contra o Filho se mantém rebelde, sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, esse estado, essa manifestação dessa ira aqui é irremediável. Acabou. Foi. Não tem como, não, é irreparável. Eu quero que cada um pense aqui. Cada um medite aqui. Você é um crente de verdade? Você tem convicção de que a sentença que Deus vai te dar naquele dia é favorável? Que você será salvo de verdade? Se você tem dúvidas, ou se você tem convicção de que não é, você está correndo perigo. A manifestação dessa ira aqui não tem remédio. Entrou, não sai mais. Eu quero que cada um aqui pense e tenha convicção da sua salvação, para que você não prove a ira de Deus. Porque essa manifestação é uma manifestação eterna. Não tem saída. Irmãos, rapidamente eu quero fazer algumas aplicações, bem rápido. Eu quero desenvolver com os irmãos aqui que a ira de Deus, ela precisa incutir consolo nos nossos corações. Okay? Estranho, né? Estamos falando de um Deus aqui aplicando a sua ira em relação ao mal. Como é que a ira de Deus pode promover consolo? Como é que eu posso me sentir consolado com a realidade de um Deus irado? Como é que eu posso me sentir consolado com isso? O Salmo 37 é um salmo muito conhecido. Nós temos um salmo onde o salmista vai demonstrar descontentamento com a prosperidade dos perversos. Salmo de número 37. O salmista vai mostrar descontentamento. Ele vê a maldade humana prosperar. Ele vê homens perversos se dando bem, melhores que os justos. Olha o conselho de Deus para essas pessoas.
em face da prosperidade. Nós vivemos num mundo onde homens perversos continuam prosperando. Homens ímpios, malignos, terríveis, continuam prosperando. Continuam indo de vento em popa. Parece que aquele ditado que o crime não compensa não parece real, não parece ser aceitável. Quando nós olhamos em face da maldade do homem prosperando, homens sujos caminhando melhor do que nós, tendo coisas que nós não temos, que desejamos. E olha a resposta. Olha o que diz o versículo 30, Salmo de número 37, que aqui não é capítulo, é número. Olha só o que diz. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e fazer o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Qual é o desejo do coração? Esse texto aqui é muito usado para a pessoa justificar os seus sonhos. Olha, agrada-te do Senhor, que Ele cumprirá o desejo do teu coração. Olha, eu quero um carro, então eu vou agradar o Senhor. O texto aqui mostra um salmista injuriado com a maldade humana prosperando, e ele olha em face disso, ele quer ver justiça. Ele quer que esses homens maus sejam punidos por sua maldade. Ele quer ver esses homens paguem pelos seus pecados, por causa da sua maldade. Olha o que Deus diz, olha, calma, fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque no determinado tempo eu vou atender ao desejo do seu coração. O desejo do seu coração é de justiça. Irmãos, um texto como esse tem que causar consolo, porque nós vivemos num mundo cada vez pior. Há momentos da minha vida, irmão, que eu olho homens perversos se dando muito bem. E eu, às vezes, numa condição que não é semelhante, e gostaria dessa condição. E vejo assim, nossa, eu sou um servo de Deus, eu vou de mal a pior. As coisas vão ficando difíceis, mais retraídas, e aquele lá que não ama a Deus, vai de vento em popa. Olha o que Deus diz. Calma. Eu estabeleci um momento para punir, para derramar a minha ira sobre esses homens. E quando Deus fizer isso, a maldade será aniquilada. E nós poderemos viver vidas plenamente felizes. Quando o Senhor Jesus vier estabelecer o seu reino. Quando estivermos com Ele, reinando com Ele. Então, a resposta de Deus em face da malícia humana é: calma, eu sou um Deus irado. Calma, eu vou aplicar justiça, eu vou atender o desejo do coração de vocês. Isso deve trazer então consolo a cada um de nós em face da maldade do mundo. Não se deixem vencer pela maldade. Continue amando e servindo a Deus e tenha paciência, que num determinado tempo Ele vai aplicar a sua ira. Uma última aplicação, irmãos, que eu quero fazer com vocês é a seguinte. Diante da demonstração bíblica de um Deus irado, qual é a postura que o pecador deve tomar? Qual é a postura de alguém que ainda não creu em Cristo Jesus deve tomar? O que alguém que ainda se encontra debaixo da ira de Deus precisa fazer? A resposta é essa aqui, ó. Corra para Deus. Que? Peraí, você está me dizendo para fugir da ira de Deus, correndo para o próprio Deus? Como assim? Como isso é possível? Como é que eu vou fugir da ira de Deus correndo para os braços de Deus? É muito simples. As Escrituras também dizem que o Deus da Bíblia, Ele é um Deus cheio de misericórdia. Ele é um Deus que, mesmo sendo um Deus irado, Ele amou um povo. Ele escolheu um povo para salvar. E Ele enviou o seu Filho para receber no lugar do seu povo a ira de Deus sobre a cabeça dele. O que mais trouxe angústia sobre Cristo não foram os pregos, foi a ira de Deus sobre a sua cabeça. E Deus, esse Deus misericordioso, enviou o Filho, porque se ele não tivesse punido o mal, aí sim nós teríamos um Deus injusto. Mas quando Ele leva Cristo à cruz, lá Ele se torna justo, Deus se manifesta justo e justificador.
Justo, punindo o mal no Filho. E justificador, dando a justiça de Cristo àquele que crê. Você creu no Evangelho? Se você ainda não creu nessa graça, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você está debaixo da ira de Deus. E esse Deus irado está agora promovendo misericórdia. Veja que Romanos, capítulo 5. Avance um pouquinho, se você está em Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 8 e 9. Romanos 5, versículo 8 e 9. Olha o que a cruz faz. É por isso que fugir da ira de Deus implica fugir para os braços de Deus. Como assim? Mas Deus prova o seu amor. Uma manifestação de misericórdia aqui também. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejam o versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você quer fugir da ira de Deus? Você quer falar sobre isso para alguém? Diga, olha, você precisa dizer a essas pessoas, você precisa fugir da ira de Deus. Corra para Deus. Corra para Deus em Cristo Jesus. Corra para a cruz. É na cruz que você vai encontrar guarida. É na cruz que você vai alcançar misericórdia. Lá, a ira de Deus será cancelada. Irmãos, nós estamos falando de algo muito sério. Nós estamos falando de coisas eternas, coisas que não têm fim. Uma coisa é vivermos neste mundo, ele é passageiro. Hoje nós crescemos, nós prosperamos, nós fazemos projetos. Mas eu quero dizer a cada um que está presente aqui, a morte é algo certo. A morte é algo real e ela vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Tomara que mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, talvez sair ali fora um ataque cardíaco, um acidente ou qualquer outro mal pode nos assaltar. E aí? Se alguém está aqui e ainda não creu no Evangelho, recomendo-vos a Deus, corra para os braços de Cristo, para que a ira de Deus seja extirpada, cancelada sobre a sua vida. E eu concluo assim. Portanto, concluímos que Deus revela a sua ira sobre os pecados da humanidade e que essa ira não é incompatível com a natureza bondosa de Deus. Antes, é a manifestação da sua justiça, dando ao mal a devida paga. O único meio de escapar dessa ira divina é por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai justo e santo, nós rendemos graças ao Senhor por Tua palavra, a nós revelada. Nós compreendemos aqui, ó Deus, que a nossa condição é uma condição de perdição. Que aqueles que não recorreram a Cristo estão debaixo da Tua ira. E a única maneira de remediar essa situação é por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Ó Deus, eu clamo, eu suplico que o Senhor opere arrependimento e fé. Eu te suplico que o Senhor conduza os pecadores a Cristo. Eu te suplico que o Senhor conduza, que o Senhor incite temor e tremor nos corações. Eu oro para que o Senhor encha de pavor os corações dos homens, para que eles, percebendo a sua natureza, percebendo a sua condição, corra para a cruz. E em Jesus Cristo alcance guarida, alcance o cancelamento da ira de Deus. Pai, nos despede nessa noite também, debaixo da Tua graça. Nos conduz em paz, abençoe a nossa semana e nos auxilie a viver uma vida de pessoas que estão debaixo do Seu amor, debaixo da Sua obediência. Ó Deus, eu clamo ao Senhor,
que, acima de tudo, não seja feito como nós queremos, mas em tudo o Senhor seja glorificado. Assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém.